Quando eu falo alma, é o que move o corpo. No nosso trabalho de constelação, não tem nada a ver com nenhuma religião. A família ela tem um papel muito importante, porque metade da criança é a mãe e metade da criança é o pai. Então, eu sempre digo que é 100% nesta metade a mãe e 100% da metade o pai. Então, neste 100% de cada um, dentro da criança, existe uma união. Então, o pai que não respeita a mãe do filho, este filho terá problemas emocionais ou terá alguma dificuldade na vida. E a mãe que não respeita o pai neste filho, também o filho terá problemas na própria vida em relação à situação que ele virá a passar a desenvolver na vida dele pela falta do pai, pelo não reconhecimento do pai ou da mãe dentro dele. Então, é muito importante que a mãe respeite o pai na criança. Porque isso é uma lógica, exatamente como eu falo no meu livro. É uma lógica. Sem o pai, esta criança não existiria. E sem a mãe, esta criança não existiria. E é esta mãe e este pai que fizeram com que esta criança existisse. Pode parecer muito óbvio, mas não é para quando se trata de um sentimento ou um emocional, quando a pessoa tem raiva do marido ou o marido raiva da mulher. E aí o que acontece? Ele não gostaria ou ela não gostaria que o filho fosse como um ou o outro. Só que se você rejeitar isto, o que vai acontecer com o filho? Isso é óbvio. O filho, ele vai se alinhar, ele vai ficar fiel àquele que você critica mais. Ele vai ficar igualzinho na crítica que você faz à sua mulher ou o seu marido. Porque a alma, quando eu falo alma, é o que move o corpo. No nosso trabalho de constelação, não tem nada a ver com nenhuma religião. Nenhuma religião. Então, quando eu falo alma, é o que move seu corpo. Então, a alma da criança não acha justo que o pai critique a mãe ou a mãe critique o pai. Então, é terrível para uma criança quando acontece alienação parental. A criança, ela fica num lugar muito difícil, porque a alma dela sofre quando um dos pais critica o outro. Então, para que a criança fique bem, para que a criança tenha um bom desenvolvimento, é importante que você respeite o seu parceiro. Porque é este parceiro que, com todas as dificuldades dele ou dela, foi ele que te deu este filho ou filha. Você só é pai ou mãe por conta desta pessoa. E mesmo que esta pessoa não tenha te dado mais nada, o que ela te deu foi muito. São vários os fatores que podem levar uma criança a ter problemas emocionais. Todo filho, e nós como filhos também, nós fazemos tudo para os nossos pais, tudo para os nossos pais.
e os nossos filhos por nós. Então, às vezes você pode ter uma depressão latente que nem você percebe. O seu filho pode manifestar essa depressão. Você pode ter feito um aborto e não ter olhado essa sua perda. Esse filho que veio depois desse aborto, que é um segredo seu, a alma dele sabe que se você tivesse tido esse filho que você abortou, ele provavelmente não teria nascido. Então, ele fica meio morto na situação, olhando para este aborto que você não olha. Você pode ter também uma agressividade, ou a mesma agressividade que você teve enquanto pai e mãe, você pode ter tido uma agressividade em relação aos seus pais. Então, a raiva que você tinha da sua mãe, o seu filho pode manifestar para você a mesma raiva. A mesma forma que você agredia seus pais, o seu filho pode te agredir. Por quê? Para fazer com que você se sinta exatamente como a sua mãe ou o seu pai. E isso quer dizer, ele traz para você o sentimento dos seus pais, aquilo que eles sentiram em relação a você. A impotência de poder ser pai e mãe naquela situação da sua infância ou adolescência. Então, o seu filho age da mesma forma que você agia. A insatisfação dos pais, o sofrimento dos pais com a própria vida pode trazer um sentimento na criança. Tudo a criança acha que a culpa é dela. Então, é muito importante que os pais tirem a criança da dificuldade deles. Os filhos são filhos, eles não são amiguinhos dos pais. Os pais têm que tomar o lugar de pai e de mãe, para que os filhos se coloquem para dar um lugar pro filho de filho, para que ele possa simplesmente ser filho. Para isso, você tem que tomar o seu lugar de pai ou de mãe. Se vocês tiverem dificuldades entre o casal, tudo bem de se separar. Ninguém pode ficar junto num relacionamento infeliz, não é? Isso, o dano seria maior. Vocês podem se separar, mas tem que se separar com respeito. Respeitando a mulher como sendo a primeira mulher, como tendo lhe dado um filho, tendo feito tudo o que era possível na história dela, só que não deu certo, tanto para a mulher como para o homem. Só que se reconhecer que a pessoa fez o que pôde, mas que pena que não deu certo, aí se você reconhece com respeito, a separação, ela fica, toda separação é difícil, mas ela fica com mais amor, com uma compreensão maior da situação. E aí o que acontece com a criança? Ela fica muito melhor. Porque dentro dela, os pais nunca irão se separar. E é muito importante que os pais digam isso para a criança. Dentro de você, nós nunca nos separaremos.
Nós sempre seremos seu pai e sua mãe. Nós dois juntos não demos certo, mas você não tem nada a ver com isso. Você sempre será o nosso querido filho ou filha. Mas, enquanto casal, nós vamos viver a nossa vida e você sempre será o nosso filho, o nosso querido filho ou filha. Então, com esse respeito, a criança se acalma na separação. E se você tiver um outro relacionamento, esse novo relacionamento, vamos falar de uma nova namorada ou um novo namorado, esse tem que entender que chegou depois dessa família. Então, esta família tem precedência no relacionamento. E se essa namorada respeitar a criança, a primeira mulher do namorado ou o primeiro marido da namorada, se essa pessoa respeitar essa situação, tudo ficará calmo. Você sabe o que é engraçado nesta pandemia? É que, por mais que você tenha pensado em ser diferente dos seus pais, que brigavam muito, esta pandemia te trouxe um confinamento e aí um estupim bem curto, que quando você se percebe, você está brigando com seu marido exatamente como a sua mãe fazia ou o seu pai fazia. Então, esta pandemia nos colocou numa situação de estresse. E no estresse sempre vai aparecer a maior dificuldade ou aquilo que você tenta disfarçar. Se você não quer sentir essa irritação com o seu marido, como acontecia com os seus pais, no estresse, essa irritação vai ser deflagrada. Então, como eu disse, para você olhar para o seu marido com mais respeito, com agradecimento, você faça da mesma forma para o seu pai e para a sua mãe. Porque eles passaram aquilo que você está passando hoje e você gostaria muito de ser diferente deles. Mas você veio deles, então nós só temos que agradecer a vida e tudo que recebemos dos nossos pais.